Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Bom dia a todos, cumprimento aos presentes. Iniciamos nossa sessão jurisdicional. Todos presentes. Primeiro processo, agravo de instrumento 081094896, Eduardo de Souza Pinto Freire, Luiz Luciane de Miranda Henriques. Algum advogado para fazer a sustentação? Doutor Marcos, meu voto está pelo provimento parcial do recurso para reduzir os alimentos transitórios para um salário mínimo durante 12 meses, contado do início da prestação. E manter a guarda provisória compartilhada. Atenda ao recurso. O provisório continua em um salário mínimo por 12 meses. Não, os provisórios não eram objeto da discussão, porque era em relação ao filho. Aí esse eu não mantive conforme está na sentença. Por isso que o provimento é parcial. Atende? Então, julgado à unanimidade. Doutor Luiz, eu disse a unanimidade. Está de acordo, não está? Tá. Número 2. Votado, tá. Agravo de instrumento 081, 18, 89, 46. Unimed e Rayonara Loreno Pereira. Algum advogado para sustentar? Nenhum advogado. Processo julgado. O número 3, nós temos divergência. Tem ampliação de quórum. Vamos aguardar a juíza convocada, a doutora Marta Daniele. Não. É de Maria de Lourdes e Banco Itaú. O número 4, doutor Bruno, também tem ampliação de quórum, que é o Rogério Gugel Nóbrega de Melo. Então, aguardar a doutora Marta poder comparecer. O número 5, agravo de instrumento 0100, 536, 47. Josiane Melo da Cruz Araújo, Aderson Lourenço de Araújo Sobrinho. Algum advogado para sustentar? Nenhum advogado. Processo julgado. O número 6, apelação 0800 852 85. Maria Wilma de Almeida P. Rodrigues e Banco Bradesco S.A. Este aqui também tem ampliação de quórum. Número 7, agravo de instrumento 080 20 21 44. Unimed Natal e Maria Júlia Soares de França. Algum advogado para sustentar neste processo? É o desprovimento do agravo. Número 8, apelação 080 21 25 81. Certa Construções Civis e Industriais Limitada. Aqui consta a Secretaria Municipal de Administração, Finanças do município de Macau. Então, Certa e município de Macau. Certo, mas foi julgado. Foi.
Acho. Doutor Vitor tem até 15 minutos. Obrigado, presidente. Bom dia, senhores desembargadores, excelentíssimo membro do Ministério Público. Uma satisfação estar aqui. O presente processo, ele tem como, é um mandado de segurança preventivo e tem como fundo de direito uma matéria que já foi por diversas vezes tratada, não somente por essa Câmara, mas pelas outras câmaras cíveis do Tribunal. Trata-se da impossibilidade de tributação por meio do ISS das obras de saneamento básico e abastecimento de água. No caso em análise, o processo, o mandado de segurança preventivo, ele acabou por ser julgado improcedente, de maneira, foi extinto sem resolução de mérito, com base em 2 argumentos, sendo o primeiro argumento, a gente foi refutado por meio da apelação, no seguinte sentido: o juízo de primeira instância, ele julgou, ele entendeu que não havia ocorrido nenhum ato praticado pela autoridade coautora capaz de ser contraposto por meio de um mandado de segurança, especialmente o preventivo. E ocorre que esse contrato em específico e esse ato que a gente busca ver suprimido por parte da administração é um contrato administrativo que se iniciou em 2013. E no curso desse processo, várias notas fiscais foram emitidas com a respectiva retenção do ISS. Nesse sentido, comprova-se de maneira clara de que atos coautores foram perpetrados durante o mesmo curso do contrato e a retenção tributária, de fato indevida, foi realizada por diversas vezes. Nesse processo em específico, nesse mandado de segurança, não cabe mais a repetição do indébito. Entretanto, o ato coautor, ele foi comprovado. E por que não é cabível mais o mandado de segurança repressivo e sim o preventivo? Em razão do lapso temporal que esse contrato permaneceu paralisado. Com a retomada dessa obra, os contribuintes buscam não mais ter essa retenção indevida, qual seja a retenção do ISS, com base em obras de saneamento, como bem descreve o objeto do contrato. Vê-se que para implantação, são obras, execução de obras de serviço de engenharia, para implantação de serviço adutor integrado de abastecimento de água. Aqui, em específico, o processo trata-se do município de Macau. Os demais municípios já foram todos ou concluídos, ou esse tribunal já se manifestou no sentido da impossibilidade de tributação. No segundo ponto, um segundo argumento, um segundo fundamento posto em sentença e vergastado na apelação, seria no sentido de que todas as notas fiscais de serviços, elas foram emitidas no município de Natal. Não poderia ser diferente. Aqui nós estamos tratando de uma construtora com sede no município de Natal. Dessa forma, todas as notas fiscais dessa empresa são necessariamente emitidas pelo município de Natal, já que a inscrição imobiliária é no município de Natal. A Lei Complementar 116, bem como o Código Tributário de Macau, que é obedecido quando da emissão dessas notas fiscais, tratam da matéria quando, de maneira clara, dizem que a nota fiscal emitida, ela é feita e ela é destacada, como se pode observar na figura ilustrativa, em outras informações, onde é colocado ISS retido na fonte e o local da prestação do serviço, como sendo o município de Natal, aonde apresenta uma legitimidade passiva do município
figurar nesse processo, nesse mandado de segurança, na figura do seu secretário de tributação. Então, nesses dois pontos, supera-se o entendimento da primeira instância, de modo a podermos alcançar o fundo do direito em uma matéria que já foi tratada por diversas vezes aqui nessa Câmara e por todos os desembargadores que compõem essa Câmara no sentido dessa impossibilidade. Desta maneira, é o pedido para que seja anulada a sentença de primeira instância, para que se supere esses dois argumentos preliminares que foram postos na sentença, caso não se entenda que o processo, lembrando, por se tratar de um mandado de segurança, onde a parte adversa, no caso o secretário de tributação de Macau, já prestou as informações devidas, bem como o município de Natal, o município de Macau, já apresentou a sua contestação, o ingresso no feito, já foi intimado o Ministério Público. Entendemos que o processo está pronto para julgamento, não somente para o retorno dos autos, mas principalmente para o julgamento do mérito em definitivo. São essas razões, presidente, e agradeço a oportunidade. O voto da relatora pelo desprovimento do recurso, decisão unânime. O número 9, apelação 091, 01, 92, 98. Viviane Augustinho Dutra e Alexandre Farinas Pinheiro e outros. Algum advogado para sentar neste processo? Bom dia, senhor presidente. Augusto Maranhão, presencialmente. Fala pela parte apelada, doutor Augusto. Tem duas partes apeladas, né? Não sei, apelada e apelante. Já estou com a palavra. Só um instantinho, vou verificar, porque há apelo das duas partes, eu vou verificar como ficou o voto da relatora. Eu falo pela parte Alexander. Tá, Vossa Excelência vai falar, pode usar por 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais membros julgadores, representante do Ministério Público, colegas advogados. O caso aqui é basicamente simples e eu tenho um interesse recursal bem interessante nesse caso. Trata-se de uma ação de produção antecipada de prova e que uma paciente desejou ter acesso à sua ficha médica e ter acesso a informações do prontuário médico. As informações foram prontamente apresentadas, não houve resistência nenhuma quanto ao fornecimento das informações. Inclusive, apontamos que essas informações tinham sido apresentadas extrajudicialmente. Pois bem, o juiz de primeiro grau, ele entendeu que houve prestação de informação parcial, porque todas as dados com ficha médica e informação necessárias foram apresentados. Entretanto, aí eu vou pedir para ler a sentença. No tocante aos atendimentos realizados por WhatsApp, tal justificativa não merece prosperar, tendo em vista que o próprio réu argumentou nas consultas dos dias 27, 20, tarará, foram realizadas por WhatsApp e são provadas por meios próprios. Portanto, nada impediria de anexar os autos, pois a exibição não se resume aos meios tradicionais. Então, senhor presidente, eminente relator, temos dois pontos aqui a tratar. Um é a questão do erro de julgamento, o erro da análise da prova. E o segundo é a matéria processual, se cabe ou não cabe condenação em honorário de sucumbência na ação de produção de prova. Vamos ao primeiro lado, o primeiro ponto que eu acho mais importante. A parte autora, ao ingressar com o pedido de exibição de documentos, não pediu que a parte ré apresentasse o diálogo mantido no WhatsApp. Houve uma troca de mensagem entre médico e paciente,
olha, o tratamento não está dando certo, não, passa uma pomada, faça assim, bote gelo. Coisas do protocolo clínico normal, nós já fazemos isso com nossos médicos, é normal. Eu estava ontem com o pediatra do meu filho, fui na quinta-feira com ele no médico, o tratamento não evoluiu bem, mandei uma mensagem para o médico: doutora, o menino continua tendo febre, o que eu faço? Traga aqui o consultório? Não, mude o remédio. Isso acontece naturalmente. Agora, se entrou com ação de produção de prova para se exibir a ficha médica. A ficha médica é apresentada. E no relatório anexo à ficha médica, porque se pediu que narrasse todos os fatos. Disse: não, no dia tal, eu falei com ela por telefone no WhatsApp. E disse o conteúdo da conversa. Agora, infelizmente, o médico não tem obrigação legal de manter as suas conversas do WhatsApp armazenadas. E aí, o que aconteceu? A conversa foi deletada, foi apagada, é normal. Eu, por exemplo, toda noite eu limpo meu WhatsApp, porque senão meu telefone trava. E aí, o meu cliente está sendo condenado porque não apresentou a conversa que ele manteve no WhatsApp com a autora. E o mais interessante disso, a autora, depois dessa ação, entrou com a ação principal. E ela juntou os prints do WhatsApp e as conversas que teve com o médico. Ou seja, ela já tinha essa prova. Para que, então, entrar com a ação de produção de prova? Isso, para mim, revela, inclusive, uma litigância de má-fé. O segundo ponto que passo a demonstrar é que a ação de produção antecipada de prova, ela tinha natureza de ação no Código de Processo Civil de 1973. Agora, ela é simplesmente um incidente processual. A condenação do meu cliente em honorários aqui foi de R$500, porque a ação tem o valor da causa de R$10.000. Houve a condenação de honorários em 10%. A sucumbência recíproca. Então, meu cliente teria que pagar R$500 de honorários. Apenas para recorrer, gastamos R$250. Porque, para nós, parecia tão absurda a condenação em honorário nessa causa, que valia a pena pagar as custas processuais para firmar o precedente nessa tão nobre Casa de Justiça. Observe-se que a atual dicção do processo civil, na produção antecipada de provas, no procedimento de produção antecipada de provas, colocou novas características. Você não precisa ter uma justificativa para entrar com a ação de produção de prova, você não precisa ter uma justificativa cautelar, pode ser simplesmente para prevenir o direito, para saber se vai gerar a possibilidade de composição, para saber se há ou não causa de ajuizamento da ação. Por exemplo, eu me faço muito uso dessa ação hoje. O cliente chega aqui no escritório, tem dúvidas sobre o processo, eu faço a produção de antecipado de provas para saber se aquele meu cliente tem direito ou não tem direito, para evitar o ajuizamento de uma ação principal, com caráter litigioso, com vários custos processuais, desde honorários a custas, à máquina do judiciário. Então, é uma mudança de chave. E por isso eu, data vênia, quem pensa diferente, entendo que os precedentes utilizados na sentença e atualmente no STJ foram fixados quando a ação cautelar tinha caráter contencioso. E hoje nem mais ação é. Portanto, também pela inovação processual, penso que não cabe condenação em honorários, mesmo quando a prova não for produzida. A consequência da não produção de prova será aquela processual da ausência de exibição de documentos. Presume-se-á como verdadeiro os fatos alegados pela parte, cujo a detentora da prova, que teria o dever legal de ter essa prova, não a apresentou voluntariamente. E no caso concreto, para arrematar, temos o fato que não havia obrigação legal de qualquer pessoa manter em sua posse os diálogos do WhatsApp. É por isso que eu peço a reforma da sentença para apenas excluir os ônus de sucumbência para ambas as partes. Obrigado, senhor relator.
O voto da relatora pelo provimento dos 2 recursos. Decisão unânime. Número 10. Desembargador, é provimento ou improvimento? Não entendi. Desprovimento. Desprovimento, obrigado. Desprovimento. Número 10 tem ampliação de quórum. Nós vamos deixar para o final, ver se a doutora Marta, convocada, pode comparecer. Número 11, agravo de instrumento 080 5503 97. Não cabe sustentação oral. Julgado virtualmente. O número 12, agravo de instrumento 080 66 56 68. AP Vida Assistência Médica Limitada, Matheus Henrique Aquino Rocha e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Não cabe sustentação oral. Do 11, as partes, Luana Carlos Ferreira e Luiz Francisco da Fonseca. Nenhum advogado no processo número 12, julgado virtualmente. Número 13, apelação 080 35 40 96, Rio Grande do Norte, Clemildo Luiz Alves. Algum advogado para sustentar neste processo? Eu, excelência. Matheus. Doutor Matheus, pela parte apelada. O voto da relatora pelo desprovimento do apelo. De acordo, doutor Matheus? Sim, de acordo. Processo julgado à unanimidade. O número 14, apelação 081 34 36 56. Glácia Marilac, Azevedo e Medeiros Rondon e outros, e Porto Gaspar Construções Limitada. Dr. Luiz Alberto. Eu vou atualizar aqui enquanto ele fala, para eu não ficar lhe perguntando isso. Tem até 15 minutos, doutor. Obrigado. Obrigado, excelência. Bom dia, desembargador Ibanez, desembargadora relatora, doutora Sandelale, desembargador doutor Luiz Alberto, desembargadora Berenice, ilustríssimo representante do Ministério Público, advogados aqui presentes e servidores dessa casa. Excelências, o processo em questão trata-se de uma apelação em desfavor de uma sentença proferida pela Vara Civil de Parnamirim, e o processo discute basicamente 2 pontos que eu trago aqui para a reflexão desses nobres julgadores. Primeiro, trata-se de uma ação de cobrança decorrente de uma construção de uma casa em Parnamirim, naquele condomínio Bosque dos Pássaros, onde houve uma divergência entre a forma de contratação. A empresa que ajuizou essa ação de cobrança alega que essa contratação se deu pela modalidade de empreitada. Os apelantes, por seu turno, os consumidores que contrataram essa construtora, afirmam e demonstram cabalmente nos autos, e aí a gente vai avançar nesse ponto, que essa contratação se deu na modalidade de administração. Então, o ponto controvertido do processo, na ação de cobrança, efetivamente, reside em saber se essa contratação se deu por empreitada ou por administração. E aí as suas características, conforme pode ser observado, são diversas e completamente distintas. E em seguida há uma reconvenção dos apelantes em razão de todo o imbróglio que se desenvolveu nessa contratação,
buscando a reparação dos vícios construtivos desse imóvel. Uma vez que esse imóvel, a sua construção foi abandonada pela essa construtora, pela apelada, inclusive reconhecida documentalmente pela própria Caixa Econômica, que é quem financiou, a entidade financiadora desse imóvel. E, em razão dessa relação, chegou-se a um ponto que não havia mais possibilidade de continuidade e a construtora simplesmente abandonou a obra sem a sua conclusão, sendo posteriormente concluída algumas partes pelos próprios apelantes, tendo em vista que precisavam morar em sua habitação. Pois bem, a discussão reside em saber se foi por administração ou se foi por empreitada. E a reconvenção simplesmente reside na observação se há ou não vícios construtivos nessa construção. Em síntese, é basicamente isso que busca-se a discussão nesse processo. Pois bem, a sentença de primeiro grau, ao analisar o ponto controvertido desse processo, diz textualmente: apesar de não vislumbrar nos autos o ajuste entabulado entre as partes, ou seja, não há qualquer documento contratual elaborado pela construtora, a relação contratual é incontroversa. E sem dúvida nenhuma é incontroversa, porque houve a construção. E prossegue a sentença, trazendo que, com base nas provas colhidas nos autos, e as provas não são apontadas pela sentença, e com base nas testemunhas arroladas pela parte autora, entendo que as partes entabularam verbalmente um contrato de empreitada por preço global. Pois bem, fixa então a sentença a sua convicção com base em duas provas. A primeira delas é a suposta prova testemunhal produzida em audiência. E aqui, com relação a essa prova testemunhal, merece já um pronto reparo que não se tratam de testemunhas, tendo em vista que foram devidamente impugnadas à época, pois se tratam e foram ouvidas na condição de declarantes, porque a testemunha que é utilizada na sentença é o próprio engenheiro da construtora que construiu a casa. Então, ninguém mais interessado no deslinde desse processo favoravelmente à sua contratante do que o seu funcionário responsável pela construção que conteve tantos vícios. Então, nesse primeiro momento, e até eu relembro um ponto que o desembargador João Rebouças trouxe numa discussão muito interessante esses dias, dessa distorção que há no nosso ordenamento jurídico nessa figura da testemunha. Ele diz, ora, em outros ordenamentos jurídicos, a testemunha é a testemunha do juízo. Ela está ali com a obrigação de prestar um depoimento ou um testemunho da verdade, do que ela presenciou daqueles fatos. E, infelizmente, no nosso ordenamento jurídico, transformou-se em prejuízo, inclusive, dos julgadores que se deparam com isso, em testemunhas diretamente da parte, que quando testemunhas ainda tem um interesse ou tem algum tipo de análise daqueles fatos. Mas quando a gente se depara ainda mais na figura do declarante, de uma pessoa diretamente ligada àquele fato ali verificado, desembargador Luiz, ainda mais cuidado é necessário dos julgadores ao dar o peso devido àquelas declarações, tendo em vista seu nítido interesse processual. E aí ela traz também a sentença a informação de que há outras provas documentais trazidas sem fazer menção. Mas aí a gente vai lá e busca. Existem alguns documentos que ele tenta apontar nessa caracterização de uma contratação por empreitada. A primeira delas seria uma nota fiscal emitida, ou as notas fiscais emitidas, que na sua base de cálculo ela leva o valor global e não apenas o valor do serviço. Nesse ponto é necessária a seguinte reflexão: a nota fiscal é documento unilateralmente produzido, ou seja, quem emite a nota fiscal, desembargador Ibanez, como muito bem sabe, é o próprio prestador de serviço.
o consumidor não tem poder sobre a emissão de nota fiscal. Então, a forma que ele emitir a nota fiscal, a ele cabe aquela responsabilidade, não sendo possível de interferência do consumidor. E, nesse sentido, observa-se no conjunto probatório que as notas fiscais são, acho que talvez, menos de 50% do suposto valor do serviço cobrado. Então, se ele tivesse prestado efetivamente o serviço na modalidade por ele afirmada, ele deveria também ter feito a documentação fiscal, acompanhar essa sua versão, o que no caso dos autos não me parece, no caso dos autos não está ali devidamente comprovada. E aí, Excelência, necessário agora se faz a reflexão de o porquê que não se está diante de uma contratação por empreitada, mas sim uma contratação por administração, que, como todos sabemos, nada mais é do que aquela que você presta um serviço sob um determinado gasto de uma obra e um percentual daquilo, uma remuneração, fica para quem prestou o serviço. A primeira prova, e esse processo é repleto de provas materiais, eu acho que é um processo de mais de 1.600 páginas de provas produzidas. A primeira dela, dos indícios e de provas materiais que podemos aqui elencar, que se trata por administração, é o orçamento, que é o que embasa isso tudo, o que embasa essa ação, é uma planilha unilateralmente produzida pela construtora e que supostamente traria essa característica de uma obra por empreitada. Esse próprio orçamento que embasa é alterado durante a própria obra pela própria construtora. Ou seja, só se é possível alterar unilateralmente ou em comum acordo planilhas de obra se a gente estiver diante de uma contratação por administração, tendo em vista que o valor da remuneração vai ser vinculado ao que for gasto. Mas numa obra por empreitada, o valor é aquele valor fechado e não se muda. É a mesma coisa de vocês se comprar um apartamento da Moura do B e a Moura do B ficar mudando o preço do imóvel durante a própria execução do contrato. A empreitada é uma obra de valor fechado, então não há alterações. A suposta alterações na própria construção não é possível na empreitada, porque o empreiteiro vai dizer efetivamente, com muita razão, de que aquele valor já está fechado. A terceira é a utilização de materiais diversos do que está contratado. Ora, se você mudar os materiais que você supostamente foi contratado para instalar, você não está diante de uma empreitada e sim da administração. Senão o consumidor não aceitaria uma redução naqueles materiais. As pesquisas e compras realizadas por aqueles consumidores também não faria nenhum sentido se fosse numa empreitada eu buscar formas de economizar para a própria empresa que eu contratei. O percentual de administração da obra não só era conhecido da construtora, como ele foi negociado por e-mail. Então, ela tinha ciência de que havia aquilo. E os pagamentos em razão da não conclusão, por exemplo, de INSS, foram realizados pelos próprios apelantes. Pois bem, de mais a mais, diante de toda a instrução processual e de provas materiais colhidas, ao nosso sentir com todas as venhas, não restam dúvida de que as características dos documentos produzidos e das provas colhidas, inclusive testemunhais, nos remetem a uma característica de contratação por administração. Isso levando ainda em consideração que há nesse processo uma determinação de inversão do ônus da prova. Então, essa prova cabal da sua contratação deveria ter sido produzida de forma satisfatória pela apelada, o que não foi. Pois bem, com relação, e aqui já me encaminhando para o fim, com relação à reconvenção dos vícios construtivos, aqui não há, no nosso sentir, qualquer discussão a respeito dos vícios construtivos, tanto pelas robustas provas fotográficas, de vídeo, inclusive alvo de tutela deferida no curso do processo para sua reparação, é visível e salta aos olhos. Mas com mais razão ainda, o próprio juízo trouxe a sua necessidade de um apoio de uma prova pericial realizada no curso dos autos. E essa prova pericial constatou
com base nos próprios, na própria verificação em loco, a ausência de diversos vícios construtivos nesse imóvel. Então, estamos aqui diante de uma prova pericial que constata o vício construtivo e a sentença onde, reconhecendo esses mesmos vícios, afasta a utilização da prova pericial sem data máxima venha trazer os fundamentos técnicos que a autorizaria a não utilizar ou não fazer uso dessa prova técnica ali tão grande, tão bem formulada. Então, apenas em arremate, excelências, a última reflexão ainda que a gente tivesse diante, como a sentença ora apelada trouxe, de uma obra realizada por empreitada, ainda diante desse cenário, era indiscutível a necessidade da construtora prestar não só contas da sua obra, porque quando você executa uma obra, independente da forma como você executa, você precisa entregar aquele imóvel para poder exigir a sua contraprestação, ou seja, você precisa levar ao consumidor a comprovação e a entrega formal daquela obra, e o que jamais foi feito, simplesmente houve o abandono dessa obra, e você precisa prestar contas daquele serviço que você efetivamente construiu. Só por um exemplo que eu posso dar se a gente realizar uma compra de um imóvel aqui em qualquer construtora da cidade, uma obra por incorporação ou por uma empreitada que você contratar, ao final da obra é justo e é corriqueiro e é necessário que você vá lá, faça a sua vistoria final do imóvel, ateste que você recebeu o imóvel nas condições que você previamente adquiriu e que você comprou, e só aí então haverá a conclusão e a entrega formal da obra. E se houver algum tipo de desalinhamento do que você contratou e do que você comprou, você vai ingressar no judiciário para buscar a sua reparação. Então, independente dos cenários de contratação, apenas por hipótese, é necessário que haja a efetiva entrega e efetiva comprovação do serviço que você efetivamente desempenhou. Então, é nesse sentido, excelências, que agradecendo, se requer o provimento da apelação. Muito obrigado. O voto da relatora pelo desprovimento do apelo. Decisão unânime. Obrigado, excelências. Bom dia. Bom dia. 15. Apelação 084, 86, 99, 23. Instituto de Previdência Servidora do Estado, Josiel Alves de Souza. Algum advogado para sentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Vamos ver aqui com ampliação de quórum, o que podemos fazer. O número 3, apelação 0800 109 43, Maria de Lourdes de Medeiros e Banco Itaú BMG consignado. Tem advogado presente para fazer a sustentação. Como não tem advogado presente, a doutora Marta poderá fazer o voto dela eletronicamente e concluímos o julgamento do número 3. O número 4 é a apelação 084 95 0184, Rogério Gugel Nóbrega de Mello e Unimed. Este tem pedido de sustentação por Dr. Bruno, mas ele não está aqui na sessão. E se resolveríamos... Não, eu falei...
Tá, se ele não tiver, eu vou discutir com ele qual é a divergência e a doutora Marta poderá votar. Vamos ver. Ah, acho que sim, doutora. O número 6, apelação 0800 852 85, Maria Wilma de Almeida P. Rodrigues e Banco Bradesco S.A. Tem algum advogado para fazer sustentação? Então, neste, a doutora Marta fará o voto eletrônico. Fica julgado conforme o resultado do julgamento no painel. Então, nós temos pendente o 3 e 6. Foi embora? O 10. Então, doutora, vamos ver. Começar aqui. O número 4, a divergência está na natação terapêutica e na mediação de professor auxiliar individual. Foi essa a divergência que a desembargadora Berenice iniciou em relação ao meu voto, porque meu voto é por excluir essas duas terapias Sim. prescritas pelo médico do autor. Então, O voto do excelentíssimo juiz, Dr. Luiz Alberto, foi no sentido da relatora? o voto do Dr. Luiz Alberto foi concordando comigo, Com a relatora. com o relator, sim. É isso? Esse é o 4. Esse é o 4. Então, nós temos aí esse resultado. Aí, nesse processo, nós precisaríamos, como a desembargadora Sandra não funciona, do voto da doutora Marta e de outro que ainda será informado, a depender de... Então, Vossa Excelência insiste na sustentação mesmo assim? Não, eu vou dispensar. E isso Já eu vou fez, né? dispensar porque é uma matéria que nós já sustentamos em outras Tá. oportunidades. Né? E Então, entendo que a gente- você pede Isso, para obrigada, votar Excelência. remotamente, aí eu acho que os outros aceitam, porque não... No 4, número 4. Tá, agora o 10 também é Unimed. Vamos ver qual é a divergência aqui no 10. O 10 nós temos de relatoria da desembargadora Berenice e a divergência é minha. É só aquela questão do assistente terapêutico em ambiente escolar e residencial. Nesse caso aqui, mais específico, ambiente escolar. Então, nós temos meu voto divergente. O voto de desembargador Luiz é concordando com a relatora. Eu não me recordo agora a posição da doutora Marta como é. E aí... Também vou dispensar porque, de maneira geral, o entendimento da doutora Marta Daniele é no sentido do nosso pedido de excluir o custeio do assistente terapêutico em ambiente extraclínico. Tá, então podemos considerar julgado este também. Sim, sim, sim. Obrigada. Tá. E com isto nós julgamos todos. Concluída a parte jurisdicional, vamos para a matéria de ordem administrativa. Congratulações aqui pelos aniversariantes. A ordem administrativa hoje está boa, que é só notícias de aniversário. A começar pelo colega Luiz Alberto, no dia 12. Dia 12, sexta-feira, começa aí a emenda com o final de semana de
De Natal a Carnaúba dos Dantas vai ser festa só. Parabéns, doutor Luiz Alberto, muita saúde, muito sucesso. Antecipadamente, mas é porque na sexta-feira você vai estar em Carnaúba dos Dantas e eu não posso ir. Excelência, o Ministério se acosta à propositura, Excelência, com muita felicidade. O Monte do Galo, muito bem. Uma nova imagem de Nossa Senhora das Vitórias. É? Muito bonito. Lá no Monte, é? É lá no monte. Tá. Muito bonito. A publicidade da minha cidade. Tudo bem. Quando eu passar pela região, eu vou subir ao monte para eu ver. Eu já estive lá mais antes, faz tempo. Ainda temos congratulações aqui pelo aniversário do desembargador Vivaldo Pinheiro, dia 20 de outubro. Antecipadamente, porque será no domingo, aí a gente faz o registro antecipado. Ainda, congratulações ao aniversário do desembargador Deusete Maia, dia 18, mesma data do Dr. Luiz, dia 18 próximo. Desembargador Deusete Maia. Não, é 90 mesmo. Fechou os 90. Ainda, congratulações natalício de doutora Maria da Salete Lopes da Costa Ferreira, esposa do desembargador Armando, também no dia 18 próximo. O dia 18 aqui está festivo mesmo, viu? Muita gente importante aniversariando dia 18. Eu estou de plantão nesta semana. É? Na sexta-feira colocaram você? Sexta-feira começa às 14 horas até às 8 horas da manhã da segunda. Tá. Vai ser uma festa só, plantão e tudo mais. Dia e noite. Eu gostei da decisão da presidência de me colocar nesse plantão. Aí, muito bem. Pelo menos não tem despesa, né? Aí. Todos de acordo então com as proposições. Doutor Luiz Alberto, tem mais alguma? Eu agradeço isso aí. Excelência, o Ministério se acosta a todas as proposições de Vossa Excelência. Tá. Só agradecer, doutor Luiz Alberto. Agradecer Tá. e me justifiquei porque não vou convidá-los. De repente, convida aí, tem que interromper para apreciar uma medida de urgência, aí não dá, né? Fica deselegante. Desembargadora Berenice, alguma proposição? Ela disse que a proposição mais valiosa que ela tinha fez ontem, hoje não. A do horário. Foi. Olha. Diga meia hora não, você ganhou 50% do pedido. Ele pensou, engano dele. Engano dele. Desembargadora Sandra, alguma proposição? Ótimo. Agradecendo a todos, desejando uma ótima semana. Encerro nossa sessão de hoje.